Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui para mais uma entrevista da semana e hoje nós temos o prazer e a honra de estar com a nossa irmã missionária Camila Andrade. Deus abençoe, minha amada. Paz do Senhor, meu pastor, Deus abençoe. Paz do Senhor, você que vai nos assistir, vai entrar nessa entrevista, que venha servir de edificação para a tua vida, né? Que venha servir de alicerce, venha aumentar a tua fé, né? Vocês que vão assistir esse vídeo, né, pastor? Sim, nós estamos aqui hoje, queridos, então, no canal Oração e Ação. Eu convido você já se inscrever no canal, deixar o seu joinha, ativar o sininho para receber mais entrevistas, né? Hoje nós temos a nossa missionária Camila Andrade, também levita, ela louva o Senhor, tem um CD gravado, e convido você a ficar ligado. Semana que vem nós vamos ter aqui, na entrevista da semana, o Ageu Alves, né, o irmão da Damares, vai estar aqui também nos concedendo a entrevista, e você fica ligado aí que vai ter bastante novidade aí no canal. Minha amada, hoje você é cristã, né, firme com Jesus, né, prega o Evangelho, né, anuncia as boas novas, mas o começo não foi assim. O começo foi diferente. Existe uma história por trás da Camila Andrade hoje, né? Uma história. Como foi isso? Conta para nós como um pouco da sua história. Então, pastor, eu não moro aqui, né, amados? Eu sou de Goiânia, né, de uma cidadezinha no interior. Qual é o nome da cidade? Goiatuba. Goiatuba. Eu vim de uma família muito simples, né? Teve muitas dificuldades, né? Só meu pai trabalhava. A gente passou fome, né, pastor, para dizer a palavra era bem. Muito pobre. Era muito difícil a situação. Difícil. Eram muitos filhos, né? Ao todo, minha mãe teve 9 filhos. Eu sou uma das mais novas. Goiatuba é uma cidade do interior? De Goiânia. De Goiânia. É longe da capital? Não, dá uns 130, 140 quilômetros. Mas é aquele interior assim, pobre, uma cidade pobre, ou já é uma cidade um pouco mais desenvolvida? Não, hoje já está uma cidade mais desenvolvida, mas naquele tempo não era tanto. A principal renda era o quê? Agricultura? Milho, soja, agricultura. Para quem tinha condições, né? No caso da sua família, seu pai, qual era a profissão dele? O meu pai, ele trabalhava com uma bombinha, pastor. Ele era um baldinho, ele saía batendo combate nas casas. Naquela época, naquele tempo, tinha bastante percevejo, que ele dizia. Contra insetos. Barata, isso, e ele trabalhava com aquilo. E foi assim que ele criou todos os filhos dele. E tem uma coisa assim que eu admiro muito no meu pai, que ele falava assim para nós, nunca deixe um cobrador bater no nosso portão. É um homem que ele teve os defeitos dele, mas ele era um homem honesto, ele era. E ele ensinou a gente a ser assim, atrasar não é problema, o problema é você não pagar. Então você trabalhe, seja honesto, ande certo com as contas, porque a barriga da gente não dói só uma vez, né, pastor? A gente precisa sempre. Apesar das diferenças, né, entre pai e filha, ele deixa um bom exemplo que é a honestidade. Ele deixou. Ele teve lá suas falhas, os seus erros, mas ele, assim, para criar a gente, ele foi um bom pai, porque ele trabalhou, ele lutou com o que ele pôde, pastor. Mas como ele ganhava muito pouco, era muito filho, mais esposa, a gente não tinha aquela vida que muitos hoje têm. Hoje, para a gente, é mais fácil, né, pastor? A gente já tem, né, condições para comprar um pão, e naquela época a gente não tinha. O meu irmão, que era um pouco acima de mim, ele ia para uma padaria para conseguir, para que a gente pudesse comer pão e pudesse comer um bolinho, de que eles doavam coisas que não vendia no dia antes, né, no outro dia não ia vender mais. Aí eles doavam e muitas das vezes eles chegavam e já não tinha mais. Um total de quantos irmãos? 9. Quantos homens e quantas mulheres? Era 5 mulheres e 4 homens. E a irmã nesse número de 9, qual é o número que eu sou uma das caçulas, que agora a caçula faleceu, eu fiquei no lugar da caçula. Então a irmã foi a oitava. A oitava. Oitava. Então além da irmã existem mais os outros que são mais velhos. Eu tenho 2 mortes por os irmãos, né? As 2 irmãs já faleceram. Aliás, foram 3. Uma que eu não conheci. Veio
mais nova. Isso, aí a mais nova abaixo de mim faleceu, e uma que eu não conheci veio a falecer agora esse ano que passou, no mês de junho. Eu perdi uma irmã muito querida. Creio eu que ela aceitou Jesus, porque eu pregava muito a palavra de Jesus para ela. Eu creio que ela aceitou. Como era a sua vida quando criança? Em relação com o pai, com a mãe, como foi a sua infância, o crescimento, essas lutas, essa dificuldade financeira? Foi tudo isso? Conta pra Então, gente, pastor, a minha infância não foi uma infância muito saudável. Porque desde criança o meu pai já bebia muito e a gente bebia junto. A gente Desde bebia criança? desde criança. Meus Como 4, isso? 5 anos, porque meu pai bebia bastante, né? pastor? E ele dava. Dava. Ele dava. Ele Aham. toma. E a gente gostava, porque ele punha limão, colocava bastante açúcar, que ele ficava docinho. Que é a famosa caipirinha. A caipirinha. Só que para nós. Com 4 anos, Com 4 anos. E os outros irmãos Também pequenos bebiam. também iam no mesmo bebia. balde. E a gente não tinha noção, a gente bebia e dava uma certa hora do dia, a gente dormia até debaixo dos pés de amora, pé de goiaba, pé de manga. Que o álcool já tinha feito efeito. Que era muito, pastor. Não era só assim, você vai tomar só não era só esse agora. experimentar. Não, toda hora que ele ia tomar o dele, nós tomávamos também. E ele tomava sempre. Como se fosse uma roda de amigos. Sim. Bebendo, Ele tirou falava, o tempo à tarde para beber e ele fazia isso com a família. Isso, ele falava assim, filha, vem aqui, porque olha que você vê que tá bem bom, tá docinho. E a minha mãe sempre contra, a minha mãe era contra. Só que naquele tempo as mulheres eram muito submissas aos maridos, né? Sempre faziam Não os tinha maridos. uma voz ativa, não tinha opinião. Não tinha. E a minha mãe, quando casou, foi o primeiro marido dela, né? Namorado, marido. Sua mãe sofria vendo isso? Com Você certeza, lembra, pastor. você se lembra desse? Eu lembro que às vezes ela tentava opinar e ele não batia, mas ele ficava bravo. Ele falava, não, é só um golinho. E de golinho em golinho se embriagava. De golinho em golinho se embriagava. Isso você tinha 4 anos? De 4 a 5 anos, a gente estava começando a estudar. Naquele tempo eu já nem ia para a escola, porque eu era uma das menores, né? E naquele tempo a gente ia para a escola já depois dos 7 anos. Hoje é que mudou, né? Sim. Você chegou a ir para a escola estudar? Pastor, eu estudei muito pouco. No tempo da minha adolescência, eu estudei até o 4º ano, que era até o tempo que meu pai falava, não, até aí já tá bom. Já aprendeu a escrever o nome? Já tá bom. 9, 10 anos? Já aprendeu a escrever o nome, já não tem mais precisão de estudar. Não precisa mais. Até essa parte você estudou. Estudei. Daí para frente? Aí eu vim estudar depois que eu vim para Ponta Grossa. Aí eu terminei o ensino médio, eu fiz um secretariado, um básico, mas fiz. E lá atrás eu não estudei, não tive oportunidade, porque a gente era muito humilde, muito pobre, para dizer bem a verdade. Naquela época a gente não tinha prefeitura para dar os materiais de escola, a gente tinha que comprar. Era uma caixa de lápis de cor para todos os filhos, a gente estudava na mesma escola, um ia na sala do outro, eu quero preto, eu quero vermelho. A gente ficava trocando de sala em sala até conseguir fazer o que tinha que fazer. E logo depois do colégio? Tem um período. O que aconteceu? O que você fez? Pastor, porque se você não estudava mais, ou foi trabalhar? Eu trabalhava, eu fui babá de criança muito cedo, pastor. Eu, com meus 11 anos, terminando 10, entrando nos 11, eu era muito pequena, meu pai me levava de bicicleta para o serviço e buscava, porque menina para sair na rua sozinha era perigoso, né? Então eu aprendi a trabalhar de babá. Eu cuidava das crianças enquanto as mães saíam trabalhar. E eu ficava cuidando. Eu digo mãe, que eu fui mãe de coração, do Carlos, do Cleidson, do Caleb, da Denise, do Rogério. Com certeza eles vão assistir esse vídeo, eles vão ver. Hoje são cristãos, pastor. Eu nunca imaginava que um dia eles fossem. Hoje ela louva e aqui prega. A mãe dela é cristã. E teve uma outra criança que eu não consigo me lembrar o nome, mas eu fui babá desse tanto de criança. Eu comecei a trabalhar assim, até eu aprender a lavar louça, a limpar chão, porque daí como eu não tinha estudo, eu virei doméstica. Então depois que você além de cuidar de crianças, você também fazia faxina. Fui fazer faxina. Iniciou uma nova fase mais pesada, mais profunda no álcool. Noites, festas. Bagunça. Posso falar aquilo que a gente conversou, né? Sim. Então, quando eu estava
perto de completar os meus 19 anos, eu já tinha, eu fiz uma fama que eu não era, eu construí uma pessoa que eu não era. Uma imagem que eu não era. Para, digamos, hoje seria, entre aspas, para se aparecer. Para me aparecer, para não ficar por baixo, porque as colegas, as amigas pegavam. Como diz, para se mostrar que era descolado? Eu tinha que ser descolada, eu tinha que ser melhor que todo mundo. Naquela época, eu era uma menina muito bonita, tinha um cabelo muito bonito, então eu era bem vista, então eu pegava tudo, mas eu não pegava nada. Na teoria, na fantasia. Na minha fantasia, e para aparecer para as meninas, eu era pegadora. Eu já tinha pegado não sei quantos. Mas na realidade, nada. Na realidade não pegava nada, né? Mas eu não podia ficar por baixo. Os jovens de hoje, muitas das vezes, são assim. Eles não querem ficar por baixo, eles não querem perder. Tinha que ter uma aparência para criar uma fama, né? Uma imagem, admiração dos outros, né? Uma imagem que não existia. Para ser um centro das atenções. Nossa, eu tinha que estar. Eu tinha que ser a melhor em tudo. Eu era a mais bonita. Eu tinha que comprar a roupa mais bonita. Vai ter uma festa, eu tinha que ser o centro. Se eu não fosse o centro, não estava bom. Eu tinha que ser a melhor, eu tinha que chegar, eu chegava para a fama. Mas no fundo, eu não era nada daquilo. Mas sempre não era nada. Esse tipo de coisa leva a uma consequência que pode ser complicada, né? Muito difícil. O que levou? Muito difícil. Esse seu jeito, essa sua forma de viver, essa sua vontade de chamar atenção, teve um momento que você teve que fazer uma escolha que não queria e te impuseram uma escolha. Conta pra gente como foi. Sempre não era nada. Esse tipo de coisa leva a uma consequência que pode ser complicada, né? Muito difícil. O que levou? Muito difícil. Esse seu jeito, essa sua forma de viver, essa sua vontade de chamar atenção, teve um momento que você teve que fazer uma escolha que não queria e te impuseram uma escolha. Conta pra gente como foi. Então, pastor, antes de eu falar, você que está me assistindo, você jovem, você adolescente, não queira criar uma imagem que você não é. Não queira ser o que você não é. Seja você. Seja você, dê o que você é, mostre o que você é. Não queira ser uma pessoa que você não é, porque traz uma consequência, uma sequela que leva tempos, pastor, para cicatrizar. E se você não aceitar Jesus, isso não vai cicatrizar, isso não vai passar. Eu sempre que eu conto essa história, eu me emociono. Não me orgulho, gente, eu não estou aqui contando para me orgulhar, não. Eu estou contando aqui para você ir do outro lado, quem sabe já passou ou está passando. É um alerta para você jovem, para você adolescente, né, pastor? Ou quem sabe você ainda não aceitou Jesus, não conhece Jesus, hoje nós vamos apresentar ele para vocês. E quando eu completei 19 anos, pelas companhias, muitos dizem que as companhias não levam a gente para o mau caminho, entre aspas, talvez não possa não levar, pastor, mas induz, porque eles falam assim, você não é nada, você não é de nada, você não pega nada, você não faz nada, para você não ficar por baixo, eu pego. Cria um desafio para... Eu pego, eu já peguei fulano, eu pego e pronto. Mas as coisas não é assim. E tem uma consequência, tem uma sequela que dói, que machuca. Eu sempre que eu falo, me emociono, me desculpe, pastor. Aos meus 19 anos, chegou uma pessoa que é o pai da minha filha mais velha, que eu sou mãe de 4. A minha filha vai fazer 30 anos, é mãe, tem uma criança, é uma boa filha, é uma bênção na minha vida, mas ela também guarda mágoa, tem um bloqueio entre nós que já vem gerado dessa história que eu vou contar para vocês. Quando eu completei 19 anos, esse rapaz chegou na cidade, um locutor, né, ele fazia programa de rádio, e na cidade pequena
Quando chega uma pessoa dessa, é uma novidade, todo mundo quer ver, todo mundo quer saber. E a gente estava numa lanchonete, a melhor lanchonete que tinha naquela época, de 93, né? Minha filha nasceu em 93. E ali estava ali umas 20 mulheres, 20 jovens, né, pastor? Tudo na mesma idade de 19, 18. Eu acho que a mais velha que tinha ali, se eu não me engano, era a Marcinha. Acho que ela ainda é viva, ainda faz anos que eu não a vejo, mas acredito eu que ela seja, que era a mais velha da turma. Ela tinha problema nas pernas, usava uma muleta. E tinha o Andrezinho também, que também usava uma muleta. Esse também eu sei que ele já partiu no acidente de moto terrível. Meu Deus. E naquele dia, as meninas ali se reuniram e falaram: hoje nós vamos fazer uma aposta. E a pegadora está aí, né? Vamos ver se a pegadora tem a sorte, né? E começaram. E eu fiquei na minha, né, pastor? Porque eu falei: eu não pego nada, né? Eu vou ficar bem quietinha aqui, porque eu não pego nada, eu não vou opinar em nada. E eu lá, eu falei: eu tô fora, eu não vou entrar, porque não é minha praia, eu não preciso disso. Ah, você vai. A pegadora vai entrar. A pegadora vai entrar. Amados, aquele dia, assim, eu tava muito bêbada, pastor. Eu tava muito bêbada. Eu já não sabia nem quem era quem, nem não sabia nada. Aquele dia eu já estava bebendo em Deus de cedo, porque era sábado, né? E a gente começou a beber ali, eles colocaram os nomes para fazer a aposta. E para dizer a verdade, amados, eu nunca tinha conhecido um homem na minha vida, né, pastor? Mas eu não podia ficar por baixo, eu era pegadora. E quando fizeram o sorteio, a pegadora foi a sorteada. É uma coisa que eu não me orgulho, pastor. E naquela época, os homens não queriam sair como: ah, você não faz nada, você não pegou nada, e se você está na chuva, você tem que se molhar. E eu, bêbada, eu fui sair com aquele homem e eu tive que ficar, né, pastor? Porque dentro de um quarto fechado, eu acredito, naquela época ninguém falava, né, em estupro, mas hoje eu acredito que foi, né? Porque quando é uma coisa que você não permite, é um estupro. E eu fiquei muito apavorada. No outro dia eu fiquei desnorteada, não sabia para quem contar. Eu não queria ver aquele homem nem pintado de ouro. E passado 3 meses ali, eu descobri que eu estava grávida. E eu contei da minha filha, pastor, porque eu tinha que contar. Então, assim, ela sabe que ela veio de uma aposta e supostamente de um estupro, né? Então, isso para ela trouxe muitas sequelas. Ela é um pouco revoltada. Graças a Deus, ela não fez 1/3 do que eu fiz, pastor, minha filha não fez. Ela não me dá trabalho, ela tem a casa dela, tem o filhinho dela, ela trabalha, é responsável, não depende de mim para nada. Mas tem aquele bloqueio, que bloqueio a gente não tem, sim, aquele contato, assim, de estar junto sempre, de estar... Se eu ligar para ela agora, ela não diz não para mim, nunca disse, pastor. Se eu ligar e falar: filha, faz isso para a mãe, resolve isso para a mãe, só se ela não puder, é na hora. Mas assim, aquele contato de mãe e filha que a gente vê que estão sempre juntas, assim, sabe? Não tem, não adianta. Sim. Tem esse bloqueio, mas eu creio que o Senhor vai trabalhar nessa área, eu espero, né? Porque tudo que o Senhor fez até hoje, prometeu para mim, Ele cumpriu, então Ele é fiel para cumprir. Então Ele já falou que no tempo dEle, tudo vai ser consertado. Então sim, eu creio e estou esperando no Senhor. E eu comecei a falhar. E chegou um dia que eu saí cedo para minha bagunça, porque chegava sexta, do serviço eu já ia para as baladas de novo, ia beber. Daí eu saí um dia e daquele lugar as companhias me chamaram para outro lugar. Eu não tinha nada a perder, pastor.
Vamos beber, porque eles até arrumaram um apelido para mim, que eu era Camila Pitanga, porque eu tinha o cabelo cacheado, igual da Camila Pitanga, eu tinha um corpão, e todo mundo falava Pitanga já chegou. Na verdade, eles nem falavam Camila, eles falavam Pitanga já chegou. E para mim aquilo ali era um elogio, né, pastor? É o que o diabo tem para oferecer, né? Para enganar a gente. E aquele dia eu cheguei muito bem vestida, muito bem arrumada. Eu cheguei, como diz o ditado lá do mundo, né? Eu cheguei abafando, pastor. Eu cheguei me achando. O diabo engana, né? E cheguei abafando, vamos para tal lugar? Vamos. Eu creio que naquele dia, era umas 7 horas da noite, tinha ali um monte de gente, as mesas, e a gente emendava as mesas, né? E eu de costa, ali já tinha bebido, já tinha até perdido as contas, eu já não estava enxergando mais ninguém, não sabia nem quem era quem. E aquele meu cabelo enganava muita gente, pastor, porque cabelo cacheado, muitas mulheres têm, né? E aquele dia nós estávamos bebendo ali, isso, a gente escutou uns barulhos, mas a gente estava bebendo, qual bar que não tem barulho, né? E chegou um homem gritando e uma mulher gritando atrás e me chamando de... Não vou falar o nome aqui porque é antiética, né, pastor? Fica até mal para a gente falar. Aquele homem chegou com um revólver, pastor. Eu não vi que revólver que é, eu não sei quem era a pessoa, eu não vi a mãe dele, tudo é um propósito do Senhor. E eu sentada ali bebendo, quando eu levei o copo que eu devolvi na mesa, o cara chegou gritando, achou que eu era a mulher dele, e com certeza a mulher dele estava traindo ele, alguém certo avisou que estava, mas e ele se confundiu, porque... Ele achou que a esposa dele era você. Isso. Porque ele chegou por trás e chegou, eu vi, eu estava de costa, ele colocou aquele revólver na minha cabeça, e a mãe dele, para mim que era mãe, porque ela gritava, falava, meu filho, não faz isso que você vai matar uma inocente, não é ela, né, e gritando, e ele puxou, pastor, o gatilho do revólver, eu escutei até aquele teco. Eu parei na hora, pastor, eu não respirava, eu não mexia, eu não conseguia falar, eu não me mexia. E eu só escutei o barulho do carro, porque daí o povo gritou, eu escutava a mulher falar, a polícia está vindo, a polícia vai vir, o dono do bar gritando. Eu já chamei a polícia e eu não me mexia. Eu não me movia para nada, eu não respirava, eu não mexia o olho, eu estartei. Eu paralisei, sabe? E eu escutei só o barulho quando o carro saiu. Então, se o senhor me perguntar, se fosse para você, eu não sei, pastor. Eu não sei, eu não posso. Naquela época eu não podia fazer uma denúncia. Como você vai fazer uma denúncia se você não sabe? Uhum. E na hora ali ninguém ia falar nada. Quem vai fazer? Vai lá de testemunha? Quem vai se meter numa história dessa? Uhum. Eu acredito que eu fiquei assim, uns 20 minutos, pastor, paralisado. Quando eu voltei em mim assim, eu pude respirar. As meninas, eu comecei a ouvir as meninas falar que ele já tinha saído, que eu não morri porque não era meu dia, que é o ditado do mundo lá fora, essas conversas. Eu levantei aquele dia e falei assim, isso aqui não é para mim, não é o meu lugar. Eu não sei de que maneira, como eu cheguei lá em casa, como que foi que eu cheguei lá em casa, mas eu cheguei. Eu fiquei acho que umas 2, 3 semanas sem sair de casa. Para mim não tinha mais jeito de sair, porque eu ia morrer. Eu fiquei com aquele trauma na minha cabeça, eu ia morrer sem saber o porquê, sem ter um motivo. Como que eu ia fazer? Eu ia deixar eu pensava na minha cabeça assim, a minha família eu já não vejo mais há 10 anos. A minha filha é uma menina. Se eu morresse sem dever, como que essa menina ia ficar? É tão grande assim para ir para a igreja, mas eu não entendia o que era aquilo. E quando a gente chegou no culto, o pastor começou a ministrar a palavra e os irmãos acolhiam tão bem a gente, abraçaram. Eu sempre falo assim para quem cuida de igreja, o que atrai os irmãos para a igreja é aquele abraço. Às vezes a gente chega naquele dia, a gente não conhece a pessoa. Às vezes a pessoa está angustiada, está magoada, está precisando de um abraço. E muitas das vezes a gente chega na igreja, não vem ninguém nem na porta receber a gente, nem dar uma paz do Senhor. E às vezes aquele dia a pessoa está precisando de um abraço. E eu chegava lá, elas vinham me abraçar, e eu sentia aquele abraço. Aquele abraço para mim me confortava. Já era Jesus trabalhando no meu coração para que eu gostasse de ficar naquele lugar. E naquele dia, assim, eu cheguei no culto, assim, pastor, quando eu entrei para dentro, eu senti uma alegria tão grande, que o pastor estava pregando, não tinha terminado a pregação, não tinha.
E eu levantei da minha cadeira assim, sabe, pastor? Aquele dia para mim foi mágico, sabe? Eu saí assim, eu lembro que quando eu levantei, eu olhei para mim assim, eu falei assim, mas será que Jesus vai me querer assim? Desse jeito que eu estou? Aí eu voltei, sentei e falei assim, eu acho que ele não vai me querer, isso é o inimigo, né, pastor? Porque quando eu contava para o pastor, eu não pensava assim, contar para Deus, eu pensava quando eu contasse para o pastor. Sim. Tudo que eu vivi lá atrás, tudo que eu passei, tudo que eu fiz, esse Deus jamais vai me querer, ele jamais vai me aceitar. Mas eu sentia assim, aquele calor, meu coração vinha na boca, meu coração voltava, e eu escutava ele pregando. Ele estava pregando sobre o filho pródigo, que ele foi, ele bagunçou, ele vendeu tudo que ele perdeu tudo, mas ele voltou para a casa do pai dele. Eu falava, nossa, que coisa bonita. Será que um dia eu vou pregar assim? Será que um dia eu vou louvar, porque a filha dele é cantora? Louvo, coisa mais linda de Jesus. E eu tinha vontade de louvar. Eu falava assim, mas aí na mesma hora eu vinha assim, não, mas eu nunca vou fazer isso não é para mim. Jesus não me quer assim, porque eles são bonitos lá, eles não têm nada do que eu tenho. As meninas tudo bonitinhas, de roupinha bonita, não mostram o corpo delas. Jesus, olha a vergonha que eu sou. Eu falava para mim, olha a vergonha que eu sou. O inimigo punha no meu coração, olha o jeito que você está. Você acha que ele te quer? Ele não te quer não, sabe? Mas antes da pregação, pastor, me deu aquele calor assim, aquela coisa, e eu levantei, e eu fui para frente, eu fui tirando o piercing, eu fui tirando o brinco, e eu cheguei lá, eu caí de joelho no chão, eu falei assim, no meu coração eu estava atrapalhando a pregação, eu gritei, falei, pastor, será que se eu contar para o senhor o que eu já vivi, esse Deus vai me querer? Ele parou a pregação assim, ele começou a chorar, a mulher dele veio e me abraçou. E o meu esposo, que estava sentado do lado dos homens assim, abaixou a cabeça, ele não falava nada, ele ficou intacto. A minha sogra veio e me abraçou e ela falava assim para mim, filha, aquilo que você viveu lá atrás, para ele não importa, o que importa é da agora para frente. Mas eu tenho vergonha, porque olha o jeito que eu estou. Mas eu queria que ele me aceitasse, mas ele já te aceitou. Por que você acha que você está aqui? O pastor não conseguiu pregar mais. O pastor começou a chorar, a igreja começou a chorar, hoje eu sei que caiu um Pentecoste dentro da igreja, as irmãs falavam em línguas estranhas e eu não entendia aquelas línguas. E eu levantei assim, pastor, quando eu levantei do altar, aquele peso, aquela angústia, aquela revolta que eu tinha do meu passado, ficou tudo ali. Eu levantei assim, parece que eu pesava assim, uns 30 quilos, pastor, e eu era bem cheinha, bem troncada. Parece assim que eu estava com peso de 30 quilos, assim, eu saí tão levinha assim, sabe? Parece que eu não caminhava, parece que eu estava flutuando, e eu sentei na cadeira, eu não entendia o que Deus tinha feito na minha vida aquele dia. E eu fui embora chorando, eu chorei a noite toda, e no outro dia eu chorava, deu na hora do almoço, eu falei assim, eu vou lá na casa do pastor, porque eu preciso entender o que está acontecendo comigo. E quando eu estava chegando, eles vieram numa alegria me receber, a esposa do pastor me abraçava, as meninas me abraçavam, você está chorando até agora? Aí eu não sabia chorar, e falava assim para o pastor, pastor, eu vim aqui para o senhor me ensinar, e me explicar como que eu tenho que ser da agora para frente, porque se esse Deus, eu não falava meu Deus, eu falava, se esse Deus me aceitou, eu tremia, pastor, se esse Deus me aceitou da maneira que eu estou, com tudo que eu faço, aí comecei a contar para ele, fui contando, eles choravam, a menininha dele, que era uma menorzinha assim, chorava junto, pastor, eu sei que ela não entendia o porquê, mas ela chorava, e o pastor falava em mistério, e falava assim, filha, sou eu que te trouxe para cá. Eu te trouxe para cá porque eu tenho uma nova história para escrever. Eu tenho uma página tão bonita na sua vida. Essa página hoje você vai rasgar, você vai jogar fora, porque para mim não. O pastor falando em mistério, Deus usando ele falando comigo. E ele falava assim, para que antes de eu contar o que eu tinha passado, ele falava assim, lembra tudo aquilo que você viveu? Parece que ele queria falar o que eu tinha vivido e eu me prendia para depois contar. E ele foi falando, quando o pastor voltou em si, que eu consegui
conseguia respirar, eles trouxeram água para mim e conversavam comigo. Eu falei assim, pastor, eu quero contar para o senhor um pouquinho, eu não vou contar tudo porque é muito, mas eu quero contar um pouquinho para o senhor, só que eu tenho medo de contar, porque depois que eu contar, esse Deus não vai querer. Ele falava assim, esse Deus sabe tudo, não precisa de você me contar, porque Ele já sabe. E é dessa maneira que a gente quer, foi Ele que te trouxe. E tudo que você viveu lá atrás vai ficar no esquecimento, Ele não vai lembrar mais. E agora para frente, Ele vai mudar o rumo da tua história. E realmente Deus mudou o rumo da minha história. E foi tão rápido assim, porque daí, isso foi em 2006 já, pastor, em 2006. Hoje, e eu vou botar a voz no meu CD, só que ainda falta um louvor para terminar. E eu voltei para casa, naquele dia, eu fui trabalhar no outro dia, eu não vi a hora de dar o horário de ir embora, porque eu tinha saudade da minha casa, coisa que eu não sentia há muito tempo. Aquele peso do meu coração sumiu tudo, aquela vontade assim, de sumir que eu tinha, sumiu tudo, acabou tudo, mas assim, pastor, no instalar de tudo. Aí eu queria mais, era se posicionar. Tudo que Jesus falava assim, hoje nós vamos fazer, eu falava, eu estou dentro, Senhor, porque o Senhor me tirou de lá, mas eu estou dentro do Senhor, o Senhor sempre andou comigo, e nós vamos trabalhar junto. Esse CD é para ganhar almas para Jesus. Eu não quero ficar famosa, se for da vontade do Senhor de eu ficar famosa, o Senhor vai me levantar, mas se não for, o meu alvo é ganhar alma. Eu quero que pessoas escutem meus louvores, Jesus. Eu falava para ele, e sejam curadas, sejam libertas, sejam transformadas, que se acheguem até o Senhor. Eu não quero ficar famosa, eu não tenho essa vontade de ficar famosa. E aquele dia eu liguei para o Juliano falou assim, mas nós ainda faltamos para achar mais uma cantora. E ele falou assim para mim, eu vou te mostrar um arranjo. Pastor, ele me mostrou aquele arranjo e Deus falava para mim o que estava naquele arranjo. E eu mostrei para ele falou, quem te contou? Ele foi Jesus. Mas não se ilude muito não, eu vou te mandar uns outros aqui, porque esse aí, ele não deu nem para dar mais. Porque quando a Damares foi gravar o Sabor do Mel, ela queria gravar esse aí. Ele não vendeu. Não deu. Ele falou que não dá, porque foi um momento difícil na vida dele. Deus deu essa canção para ele e para a esposa dele. Falei, não, mas eu vou falar com ele. Eu vou ligar para ele, eu vou pedir, eu vou comprar, eu não sei. E se o papai mandar, ele vai ter que dar. E daí naquele dia eu mandei mensagem para ele, quando ele não me respondeu, eu orei e falei, Senhor, o Senhor não ia me dar um pedaço desse louvor assim, só para me iludir, porque o Senhor não é um Deus que ilude ninguém. Ainda mais a mim, que o Senhor me conhece, todos os meus podres, todos os meus pecados, todas as minhas revoltas. E fui dormir. No outro dia eu acordei de manhã, o pastor tinha, ele é cantor e pastor, porque agora ele tinha visto a minha mensagem e falou para mim assim, olha cantora, eu não dou essa canção porque é por mim mesmo, para minha esposa, porque a gente ganhou num momento tão difícil, mas a gente nem trabalhou, porque eu gravei eu falei, não, já sei a história, não precisa me contar não, você gravou numa autogravadora, não gostou do arranjo, o meu maestro refez o arranjo, você gostou, mas você não trabalhou, eu vou te falar por que você não trabalhou com essa música, porque essa música é para mim, Deus já falou que é minha. Ele falou, infelizmente, eu posso até te dar, eu te dou outras, eu tenho outra, eu não quero outras, eu quero essa. Falei, mas eu estou saindo do meu trabalho, vou ficar sem internet, depois à noite a gente conversa. E quando eu voltei à noite, ele não me ligou, eu não consegui falar com ele mais, mas eu fui para onde? Lá para o meu quarto, lá no Mateus 6, entrei para o meu quarto, dobrei meu joelho, falei, Senhor, o Senhor senta aqui agora, deixa eu deitar no teu colo, porque nós temos outro particular para resolver. Sempre é o Senhor que resolve, e eu tenho mais um, que eu não dei conta, agora o Senhor vai resolver. O Senhor me deu aquele pedaço daquela, o Senhor lembra? O Senhor me deu aquele pedaço daquelas letras lá, só para me iludir, o Senhor não é um Deus que ilude, não. Então o Senhor senta aqui, faz favor, senta aqui e nós vamos conversar. Nós vamos ter um particular nós dois, o Senhor vai lá, e vai falar para ele que foi o Senhor que está mandando, e ele vai me dar aquela letra. E eu orei assim e fui dormir. Quando foi no outro dia de manhã, ele já estava me ligando. Falou assim, cantora, eu não sei o que você fez, mas eu não pude dormir. A Cíntia brigou comigo, porque as meninas iam acordar, mas eu andei na casa inteira, não sei o que aconteceu. Você tem algum videozinho seu aí que você canta? Eu falei, eu tenho, mas eu te mando depois, porque eu estou atrasada agora. E saí correndo para trabalhar. Quando foi na hora do almoço, eu mandei para ele só foi ver depois das 3 horas da tarde, eu apavorada, sabe? Falei, Senhor, o Senhor falou, eu falava assim, a minha patroa é Espírito, Deus patroa é Espírito. Mas quando Deus quer abençoar a nossa vida, Ele usa quem Ele quiser. Quando eu fui gravar, não tinha nem um centavo. Quem que Ele levantou para me abençoar? Os Espíritos.
Os espíritas, levantou os espíritos para pagar o meu CD e eu paguei com o serviço. De alguma forma eu paguei, mas eu não tinha não tirar 15 mil. E a minha patroa falava assim para mim, você é louca, você está conversando com quem? Tem ninguém que não? Eu falava, tem. Tem sim. Como que não tem? Se você não quer escutar, problema não tem, mas o meu Jesus está aqui e nós estamos tendo particular. Se você não quiser, passar daqui. Eu falava assim, ó senhor, o senhor falou. O senhor ia lá falar com ele. Sabe que o senhor não teve tempo? Não? Tem que pegar senha? Ah, eu não gosto de senha, não. Negócio de senha, eu falava, eu tinha essa intimidade de falar assim com ele. Por isso que quando Deus permite prova, é porque ele está sentindo falta dessa intimidade. Hoje eu já tenho essa intimidade com ele de novo. Eu já sempre falo, eu não dou conta, o senhor resolve. Mas qual que é o problema? O que está faltando? É mais oração? É mais jejum? Fala aí o que eu vou fazer. Daí falei com ele lá, eram umas 3 horas da tarde. Quando eu acabei de falar assim, o telefone tocou. Eu falei, ô Jesus, o senhor é bom demais. Atendi, ele falou assim, cantora, olha, eu não faço isso para ninguém. Mas quando Deus manda, né, filha? Você pode gravar o louvor, tá? Eu vou ligar lá para o Juliano, vou liberar a canção lá para você. Eu falei assim, mas então o senhor vai me cobrar quanto? Porque eu também não tenho tanto dinheiro assim não. Ele falou, não, fica tranquila. Quando papai manda e filho tem que obedecer. Falou dessa maneira. Dessa maneira, pastor. E o Juliano logo em seguida falou assim para mim, não sei o que você fez com ele não, viu? Eu falei, não, foi eu não. Foi Jesus, foi papai lá que fez. Eu não preciso fazer nada, eu tenho ele para fazer por mim. Fechamos. Fim da aprovação é o título do meu CD. E daí quando eu fui gravar, pastor, ainda teve mais prova, porque daí quando eu fui gravar, quando eu fui lá para o Rio Grande do Sul para colocar a voz, eu saí daqui com a minha voz, estava uma luva. Quando eu cheguei lá, porque eu ia ficar 3 dias, eu fiquei lá 10 dias, porque eu cheguei lá, minha voz desapareceu, eu cochichava. Eu nunca comi tanta maçã na minha vida igual eu comi aquele dia. 10 dias, eu fiquei um tempo que eu não podia ver maçã, porque a maçã ela vem para as cordas vocais. Quando fez 4 dias que eu estava lá, minha voz começou a ficar limpinha de novo. E foi ficando, eu falava, Jesus, o senhor me trouxe aqui para morrer na praia. O senhor senta aqui, ele alugou uma pensãozinha e tinha 2 caminhas solteiras. E eu deitava na outra e falava assim, ô Jesus, o senhor deita aqui porque tem uma aqui sobrando do senhor, ó, o senhor foi tanto, o senhor arrumou um quarto com 2 camas. Eu não vou ficar aqui sozinho, o senhor pode fazer o favor de me deitar aqui e falar porque que a minha voz está desse jeito? O que eu fiz de errado? Qual que é o problema? Uai, não está no tempo ainda não? Esse tanto de prova que eu já passei, esse tanto de deserto, eu sei que o senhor fez verter água na rocha, eu sei que o senhor jogou maná do céu para mim, ainda está doendo, viu Jesus? Ainda dói, mas agora eu estou firme. Agora o senhor pode liberar o meu CD, porque agora eu vou louvar. Nós já fechamos, não está o fim da aprovação, não acabou a prova, não tem mais prova? Quando foi no outro dia, eu acordei, pastor, a minha voz estava limpinha. Limpinha, eu liguei, maestro, vamos gravar? Olha essa voz, eu falei, Jesus, né filho? Jesus dá tudo. Coloquei voz, e quando eu vim para a gente lançar o CD, isso depois de uns 2 meses que eu pus voz, enquanto não chega aquele dia que papai tem marcado na caderninha dele lá, pastor, não acontece. Ainda teve mais umas provinhas, teve umas enfermidades. E eu ali, Jesus, agora eu não posso cantar porque agora estou doente, eu não posso gravar, não posso fazer mais nada, o lançamento, já marquei o lançamento, o CD não chegava, porque quando eu gravei, pastor, já estava no finalzinho assim, já não vendia mais CD, mas o meu sonho era CD, e Jesus realiza sonhos. Eu gravei com CD, vendi um pouco de CD, quando foi a segunda vez que eu marquei, o CD chegou no dia do lançamento, no dia, Jesus não chega nem antes, nem depois, nem atrasado, ele chega no momento exato, chegou. E naquele dia eu recebi ligação do ex, porque naquela já tinha feito, eu já tinha falado para ele que a gente ia separar, já tinha dado um basta em tudo. Ele me ligou me ameaçando, ele falou assim, o teu lançamento vai tudo para o espaço, porque eu quero ir lá e acabar com tudo. Eu falei, pois é, pode ir, mas te garanto que da porta para dentro você não passa, porque a partir do momento que você chegar com seus adeptos do inferno, o meu Jesus vai te amarrar lá na porta, porque para dentro da casa de Deus você não entra. E desliguei o telefone. O meu lançamento, pastor, foi uma bênção, uma glória, a igreja estava cheia, os 3 dias, pessoas que eu jamais imaginava que um dia eu fosse ver dentro daquele ministério, estava lá porque o meu Jesus levou. E o culto, os 3 dias foi só choro, porque eu não consegui nem cantar.
Eu tinha que pôr voz, porque o playback não saía nada. O pastor chorava, a esposa chorava, o povo que estava lá dentro chorava junto, veio pessoas de Colombo para participar do lançamento do meu CD. Hoje o seu CD tem ele disponível no YouTube. Hoje está no YouTube. Não tem, eu tenho 3 videoclipes oficiais, que é o Fim da Provação, Ele Chega e o Não Questione, que é os que mais as igrejas pedem para a gente louvar. Sim. E tem uns videozinhos caseiros que a gente Daí, vai nas em particular, igrejas. Isso. Tá lá, é caminho. mas o trabalho tem todo Tem, está nas plataformas digitais. O Senhor preparou tudo. Não tinha dinheiro? Não. Mas o Senhor, quando promete, ele cumpre. Ele é fiel para cumprir. Ele preparou pessoas que eu nunca nem... Até hoje, pastores. O Senhor toca no coração de pessoas sem saber o que eu estou passando e me liga e fala assim: cantora, seu Pix é o mesmo? Mas por quê? Não, porque o Senhor falou que para mim agora que eu preciso te abençoar. Glória a Deus. E o Senhor me abençoou até hoje. E aí, depois de toda essa turbulência, de todo esse deserto, o Senhor falou que Ele ia me honrar, que eu ia soprar o nome dEle para todo mundo, que a minha voz, aonde não conseguisse eu ir, a minha voz ia chegar. E antes de eu fazer o lançamento, na semana do meu lançamento, quando Ele me mandou os louvores, eu não reconhecia a minha voz. E eu mandei aquele louvor, Fim da Provação, para a filha da minha patroa, que também é espírita. Sim. E ela chorou com aquele louvor. E quando ela chorou, ela me mandou mensagem e falou assim: eu estou morrendo tanto de chorar. Eu falei: o que aconteceu? De ouvir esse louvor. Mas eu vou passar para uma outra pessoa que está precisando. E ela passou para empregada, uma moça que trabalhava com o pai dela, que o filho dela estava nas drogas, abandonou a esposa e abandonou o trabalho. E quando ele ouviu aquele louvor, para honra e glória, pastor, eu choro, assim, eu me emociono, porque tudo que o Senhor prometeu, Ele foi fiel e cumpriu. Quando ela ouviu, e o filho dela estava chegando com baseado na mão, que ele ouviu aquele louvor, Deus falou para ele: joga isso fora, que eu tenho história para cumprir na tua vida, eu tenho uma nova história para cumprir na tua vida. Ele ouviu aquele louvor. A partir daquele momento, a mãe dele me ligou e falou assim: cantora, quem que é essa cantora? Ela não sabia que era eu, porque a minha voz ficou diferente. Sim. Quem que é essa cantora? E eu ouvi assim ela falar, eu chorava. E ela falou assim: você avisa ela, ou me passa o contato dela, porque o meu filho tinha voltado para as drogas, ele abandonou a mulher dele com o meu netinho, ele abandonou o trabalho, ele estava prestes a ser mandado embora sem direito a nada. E ele ouviu o teu louvor aqui, ele estava enrolando um baseado, ele jogou fora, e ele voltou, pegou todas as coisas dele, ele voltou para a casa dele, está lá e já ligou para o patrão e vai voltar a trabalhar. Ele disse que não quer isso nunca mais para a vida dele. Aí eu falei para ela assim: você quer falar com a cantora? Eu falei: então você pode falar comigo mesmo? Não, mas eu quero falar com a cantora. Eu falei: pois é, Lúcia, você não reconheceu a minha voz? Aí ela chorava no áudio junto comigo. Daí eu falei assim: a gente não lançou ainda, e eu queria que você fosse no lançamento. Ela nunca tinha entrado numa igreja. O lançamento vai ser sábado, isso era numa quarta-feira, a gente vai começar na sexta, sábado e domingo. Se você não conseguir os 3 dias, dá pelo menos. Ela foi na sexta, no domingo, quem estava lá, o filho dela que usava droga. E ele testemunhou lá, pastor, que quando ele ouviu o louvor, ele sentiu nojo. Então, assim, tudo que Deus falou que ia fazer, e tudo que eu falei para o Senhor, assim: Senhor, eu não quero gravar para ter fama, para ficar reconhecida. Se for a tua vontade, amém. Mas eu quero cantar para as pessoas sentir que o Senhor aceita o pecador, que o Senhor aceita a prostituta, o drogado, o alcoolizado, que o Senhor não olha para o erro que a pessoa fez, mas o Senhor quer a pessoa, o Senhor ama a pessoa, o Senhor não ama o pecado, mas o Senhor ama a pessoa, e aquilo que a pessoa fez já ficou no esquecimento, assim como o Senhor fez comigo. Eu quero que as pessoas sintam o que eu sinto pelo Senhor, que elas tenham essa intimidade, que nós dois, eu falo assim, que nós dois temos de sentar e conversar como se o Senhor estivesse aqui pessoalmente comigo. Eu quero que aquelas pessoas lá fora sintam o mesmo que eu sinto. E ele foi para frente, eu não aguentava, pastor, eu chorei os 3 dias. E aquele que falou que ia lá fazer escândalo, nunca mais eu vi, pastor, nunca mais eu vi. Glória a Deus. E o Senhor falava assim que Ele ia trazer uma pessoa para ajudar no meu ministério, porque eu fiquei 1 ano, depois que passou toda a turbulência, que eu gravei, 1 ano sozinha, esperando no Senhor, porque eu queria uma pessoa que buscasse
buscasse o mesmo alvo que eu busco, que tivesse a mesma intimidade que eu tenho com Jesus, que o Senhor colocasse do meu lado. E eu tive bastante pessoas que vinham conversar comigo, mas era só o diabo que mandava. Quando o senhor hoje pregou, né, a palavra de Deus, que o celular é uma coisa que tem coisas erradas, realmente tem. Se o senhor não souber mexer nele, ele só vai destruir, ele destrói a família. Mas foi através dele que eu conheci hoje o pastor Márcio, que foi uma bênção na minha vida. Já tem 1 ano e 3 meses que a gente está casado. Também foi muito rápido, assim, porque como ele é pastor e eu ministrava já louvava, a gente não queria envergonhar nosso ministério. E a mãe dele, como uma serva de Deus, também falou, vocês vão ficar à distância até você resolver a sua situação, porque daí até o momento eu não tinha feito o divórcio, para que daí vocês venham aparecer em público que vocês estão noivos, porque a gente não namorou, a gente ficou noivo, ele colocou aliança de noivado no meu dedo e tudo, mas a gente ficou no anonimato. Quando o meu divórcio saiu, eu estava em Curitiba com os meus patrões trabalhando, era mais ou menos umas 3h30, eu nunca ligava para ele nesse horário. Quando eu liguei, ele se assustou, eu falei assim, amor, eu tenho uma notícia boa para te dar. Ele falou, não, se for o teu divórcio que saiu, você pode falar, se não for, não fala não, deixa para falar outro dia, que a única notícia boa que eu quero agora é que você está livre para nós oficializar e fazer a obra do Senhor. Eu falei, pois então, você não disse que é agora, que é hoje, ele disse que ele vai honrar. Então não tem um tempo determinado. Mas depois que chega aquele tempo, porque é um processo, ele honra. Isso pode ter certeza que ele honra, porque eu sou prova disso. Hoje eu estou aqui, ó. Quem diria que um dia, quem outrora tinha uma vida desgraçada, é o nome certo, uma vida que eu achava que não tinha saída, não tinha solução, não tinha jeito, eu não enxergava uma luz no final do túnel. Muitos olhavam para mim e eu cansei de ouvir pessoas falar, isso aí não presta, o que quer, precisa, só bebe. Posso não prestar para aqueles, mas para o meu Deus, para o meu Jesus, né, ele dá um banho de misericórdia, né, ele tira toda aquela podridão, ele limpa o coração da gente, porque não é o corpo da gente, é o coração que a gente precisa que cure. Ele curou o coração, deslancha. E hoje eu só tenho a agradecer por tudo que ele fez e por tudo que ele ainda vai fazer ainda. Para louvar, glorificar e exaltar o nome dele. Meus queridos, nós chegamos hoje aqui com a Camila Andrade. Você que deseja conhecer o trabalho da irmã, da missionária Camila Andrade, acesse no YouTube mesmo, aí o canal Camila Andrade, você vai conhecer os louvores, o ministério. Que Deus abençoe, minha irmã. Que Deus abençoe pela oportunidade.